gentileza, na carta aos Tessalonicenses. Nós vamos fazer a leitura no capítulo de número 4, a partir do versículo 13. A minha intenção, permitindo o Senhor, é concluirmos hoje o capítulo 4, então começarmos a nossa maratona no capítulo 5, que vai render muitas terças-feiras, principalmente pela quantidade imensa de recomendações práticas que estão na última sessão do capítulo 5, onde a gente vai bem devagarzinho, para a gente poder absorver tudo aquilo que o Espírito Santo revelou para nós na Sagrada Escritura, e é útil para a nossa edificação, útil para o nosso crescimento espiritual. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso de número 13, todos os irmãos compraram? Amém. A Escritura Sagrada diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Essa última sessão, meus irmãos, do quarto capítulo da carta aos Tessalonicenses, é mais uma exortação. Nós tivemos no começo do capítulo 4 uma exortação a respeito da pureza sexual. Tivemos na segunda sessão do capítulo 4 uma exortação a respeito do amor fraternal, Filadélfia. Nós falamos muito dele na terça-feira passada. E hoje nós vamos ter a terceira exortação do capítulo 4, que trata a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ter aqui todo esse restante do capítulo 4 e a primeira sessão do capítulo 5 tratando a respeito desse evento glorioso que faz parte da esperança da igreja. A minha esperança é que Ele voltará um dia para buscar a igreja. É por isso que nós nos reunimos aqui. É por isso que nós estamos caminhando nessa presente era, proclamando o Evangelho da Graça, pela certeza que temos que Ele vai voltar um dia para nos buscar e para galardoar aqueles que fielmente trabalharam pelo avanço do seu reino. Você vai observar que esses 6 versículos agora do capítulo 4 talvez sejam os mais conhecidos de toda a carta. São versículos que têm consolado cristãos de todas as eras, porque eles lançam à nossa mente a nossa visão do futuro. Deus, Ele tem essa especialidade de fazer com que a gente olhe sempre para frente. Ele sempre lança o nosso olhar para frente. Ele sempre quer que a gente perceba que o hoje é só hoje, que esse momento é só um momento, mas que diante dos nossos olhos está uma realidade incrível, gloriosa, transformadora, de que Ele continua no controle da história, continua no governo de tudo. E quando a gente olha bem para frente, o que nós vemos é a consumação de todas as coisas. É Deus entrando no palco da história, dizendo o seguinte: a peça acabou, agora eu estou assumindo aqui, agora eu vou fazer a minha vontade, aleluia, se concretizar com a humanidade. Então a expectativa que nós temos do retorno de Cristo é um olhar para o futuro iminente, muito breve com certeza, em que Deus retomará de uma vez por todas as rédeas da história e consumará o seu plano de salvação, alcançando de uma forma gloriosa a humanidade com a redenção total daqueles que hão de ser salvos. Então a vinda de Cristo, ela é para nós uma mensagem de esperança, uma boa nova de grande consolação, porque mostra que Deus está no controle e chegará o momento em que nós vamos estar reunidos para sempre com Ele. Você observa que Paulo, nesse versículo de número 13, ele faz algumas considerações logo nesse primeiro versículo, que vale a pena a gente meditar um pouco nelas. A primeira, ele diz assim: irmãos, nós não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Marque por gentileza essa palavra ignorante na sua Bíblia. A língua portuguesa usa o ignorante de uma outra forma, né? Então às vezes a gente está meio mal-humorado e a gente dá uma catracada em alguém e a pessoa fala: você é ignorante. Na verdade não, naquele momento você foi áspero, naquele momento você foi ríspido. Ignorância tem a ver com ausência de saber, ausência de conhecimento. E Paulo deseja que os irmãos não sejam ignorantes com respeito àqueles que dormem. Qual era o grande problema que estava acontecendo aqui? O
que estava havendo para que Paulo lançasse esse assunto aos irmãos? O que estava acontecendo nesse cenário? Nós sabemos, irmãos, que algumas pessoas da igreja de Tessalônica, que ouviram o Evangelho, que ouviram a palavra da pregação, acabaram partindo para o Senhor, acabaram morrendo. E agora os cristãos ficaram preocupados. Mas espera aí, eles morreram antes de Jesus voltar. E agora? Qual que é a esperança deles? O que vai ser deles? Eles vão perder algum privilégio? Eles vão perder alguma oportunidade, uma vez que eles dormiram no Senhor? E Paulo diz: vocês não podem ser ignorantes com respeito a isso. Vocês precisam ter o devido saber, porque a esperança da igreja, a nossa esperança, é uma esperança muito grande, irmãos. É uma esperança maravilhosa. A nossa esperança, ela é válida tanto para aqueles que morreram na fé, quanto para aqueles que estarão vivos na ocasião em que Jesus voltar. É uma esperança tremenda, que excede a nossa capacidade de pensar ou de compreender. Então não pode haver ignorância. A vitória de Cristo na cruz do Calvário é eficaz para quem estiver vivo quando Jesus voltar, mas também é eficaz para quem já morreu na fé, porque afinal de contas nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Paulo lança aqui uma base. Vocês não podem ter ignorância nesse assunto. Esse é um assunto cardeal. Esse é um assunto fundamental da fé do cristão. É um assunto fundamental. E nós temos hoje, irmãos, uma grande incompreensão a respeito da ressurreição dos mortos. Essa que é a maior esperança do cristão. Por exemplo, quantos irmãos já ouviram aqui, pelo menos 2 vezes, uma mensagem tratando da ressurreição dos mortos? Quem já ouviu isso aqui já? Maior esperança da igreja. E a gente quase não escuta falar disso. Por quê? Porque nós estamos reduzindo a nossa esperança. Quando a gente vai falar a respeito da eternidade com alguém, a maior parte dos crentes pensam que a gente vai ser uma alminha vestida de branco, que vai ficar pulando nas nuvens, tocando uma harpinha e cantando num grande coral para Deus. A esperança do cristão não é essa. A esperança do cristão é que um dia todos os nossos elementos vão ser reunidos outra vez num corpo transformado. Eu e você vamos ressuscitar, caso já tenhamos dormido no Senhor. E se ainda estivermos vivos na ocasião que Cristo voltar, nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo que não é mais sujeito ao pecado, um corpo que não é mais sujeito à doença, um corpo que não é mais sujeito ao envelhecimento e nem às leis da física, um corpo preparado para nós vivermos todas as eras futuras diante de Deus, o nosso Pai, e diante do Cordeiro, um corpo transformado para por toda a eternidade estarmos diante do trono do Cordeiro que derramou seu sangue por nós. A esperança do cristão é que nem mesmo a morte é páreo para a fé que temos no Senhor Jesus, e haverá um dia em que a morte será vencida, e se eu e você tivermos dormido no Senhor, seremos levantados da sepultura, aleluia, para nos encontrarmos com Cristo e estarmos para sempre com Ele. Essa é a esperança da igreja. Glória a Deus. Então nós não podemos ser ignorantes a esse respeito, de forma alguma. Precisamos entender que Deus tem dado uma esperança imensa para a gente. E nessa noite, meu irmão, Deus quer dar uma esperança imensa para você também. Uma esperança renovada, uma esperança nova a respeito da sua graça, a respeito do seu amor. E quando que esses eventos irão acontecer? Quando que será dado o start nesse grande momento da história humana? Na ocasião em que Cristo Jesus, o nosso Salvador, voltar. É o que nós vamos ver nos outros versículos. Você marcou a palavra ignorante. Então, para Paulo, a ignorância diz respeito à ausência de saber a respeito dessa esperança. Aqueles irmãos estavam sofrendo porque a esperança deles estava incompleta. Então, Paulo usa da Escritura para poder enriquecer a experiência daqueles irmãos. Queridos, nós precisamos o tempo todo nos voltarmos com a esperança que nós temos na Escritura Sagrada. Quantos amam a Bíblia aqui? Adoro o nome de Jesus. Então a igreja despertada pelo Espírito Santo, a igreja que anda guiada pelo Espírito Santo,
é uma igreja que constantemente examina a Sagrada Escritura. É uma igreja que tem uma relação cordial e amorosa com a Bíblia, é uma igreja apaixonada pela Bíblia. Como que você tem lidado com esse livro na sua vida? Você leu a sua Bíblia hoje? Quantos leram a Bíblia hoje antes de vir para o culto aqui? Você tem que amar esse livro, ler esse livro, manuseá-lo. Então, quanto mais nós nos enchemos do Espírito Santo, mais esta luz que é a palavra vai iluminar o nosso caminho, no nosso coração. A gente percebe que Deus está agindo numa igreja, quando essa igreja examina livremente a Escritura Sagrada e procura aplicar a mensagem desse livro na sua vida para a sua edificação, porque isso nos livra da ignorância. Quando nós lemos o livro, a nossa esperança é automaticamente alçada para a eternidade, e a gente passa a desejar esse dia glorioso em que Ele aparecerá nas nuvens para nos buscar. Esse dia feliz que a igreja clama dia após dia dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse dia maravilhoso em que de repente já não haverá nos nossos olhos nem lágrima, não haverá em nós pranto ou sofrimento, porque já as primeiras coisas foram passadas, e agora diante de Deus do céu todas as coisas se fazem novas. A Bíblia nos faz ansiar desesperadamente por esse momento em que nós vamos estar unidos com Cristo novamente. E essa é uma esperança que muitos cristãos têm perdido. Nós temos tido, nessa presente era, muito descaso com respeito à vinda de Jesus, porque nós vemos a vinda de Jesus como algo triste, como algo que não vai ser bom, como algo que não vai ser alegre. A gente vê basicamente o que está escrito aqui no versículo 3: para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Você percebeu que a gente deveria ansiar e desejar a vinda de Jesus com gozo, com alegria, mas quando a gente vai falar do arrebatamento, a gente fala com tristeza? Os hinos que falam do arrebatamento são hinos tristes ou são hinos alegres? São hinos tristes. É placa tectônica, é vulcão ativo, é crise. Os crentes estão num ponto que eles não querem mais que Jesus volte. Ah, mas está tão bom aqui, mas está tão gostosa essa vida, agora que eu estou tendo um pouco de dinheiro, agora que eu estou tendo um pouco mais de tranquilidade, Jesus podia demorar um pouquinho para voltar. Por que isso aconteceu? Porque nós perdemos a alegria de saber que um dia nós vamos estar reunidos com Ele novamente. Eu quero te falar uma coisa: o dia mais alegre da história não é o dia do seu casamento, não é o dia que você viu seu filho que nasceu, não é o dia que você conheceu a sua esposa. O dia mais maravilhoso vai ser o dia que nós vamos ver a face dele, vamos ver como ele é. Se você puder mensurar o tamanho dessa alegria, você compara a gota de água com o tamanho do oceano. A gota de água é o dia mais feliz que você teve nessa vida. O oceano é o que você vai sentir quando você contemplá-lo face a face, quando você ouvir a voz dele chamando você pelo nome, quando você ouvir a palavra de ordem, o toque da trombeta, e de repente você ser raptado pelo Senhor Jesus e estar no céu para estar reunido com Ele para todo sempre. Esse é o dia mais feliz que nós teremos. Então a igreja precisa resgatar a alegria pela esperança da vinda de Jesus. É o momento da consumação, é o momento em que uma parte do plano da salvação se encerra, e todos aqueles que foram fiéis a Cristo vão estar com Ele para sempre, já guardados de toda a tribulação, de todo o mal que há de vir no mundo. Então nós precisamos ter alegria, para que a gente não se entristeça como os outros que não têm esperança. Você tem esperança? Glória a Deus. Quantos anseiam esse dia? Glorifiquem o nome de Jesus Cristo. Nós esperamos isso. É um aspecto notável, a alegria que Paulo transmite quando ele fala a respeito da vinda de Cristo. Você vê, ele está sempre dizendo: olha, para mim é até melhor deixar esse corpo aqui e estar com o Senhor. Eu quero estar com Ele. Estar com Ele é a melhor coisa que pode acontecer. E por que Paulo vê esse dia com muita alegria? Ele explica na própria carta aos Tessalonicenses. Vamos reler 1 Tessalonicenses capítulo 1 e verso 10. E outro irmão prepara 1 Tessalonicenses capítulo 5 e verso 9. Por que nós devemos sentir esse anseio pela vinda de Jesus com alegria, com gozo? Por que nós devemos esperar a vinda do Senhor com expectativa, uma ardente expectativa?
pelo que foi dito na palavra a respeito de nós, que já somos a fé, e estamos aguardando o dia em que Cristo voltar. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Quem encontrou, leia para a gente em alto e bom som. E esperar do céu a seu Filho, a quem ressuscitou os mortos, a saber Jesus, e mais que nos livra a ira. Louvado seja o nome de Jesus. Nós esperamos a vinda de Cristo com alegria, porque Cristo nos livrou da ira que há de vir. Para você que é da fé, meu irmão, já não resta mais nenhuma condenação. E quando Cristo aparecer nas nuvens e te chamar, você vai estar diante dele para todo sempre. Você pode agradecer ao Senhor porque você não foi destinado para a ira. Você pode agradecer ao Senhor porque Ele te livrou da ira futura. Como diz as irmãs, num dos hinos, dos poucos hinos de arrebatamento que são alegres, esse conjunto canta: enquanto a terra estiver em grande desespero, eu quero estar lá nas bodas do Cordeiro. Esse vai ser um dia alegre, um dia feliz, em que nós vamos ver o nosso Salvador face a face. Aleluia! 1 Tessalonicenses 5:9 reforça essa verdade. Olha o que a palavra diz para a gente. Porque Deus não me destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A vinda de Cristo é o princípio do juízo. Mas você não foi destinado para a ira desse dia. Você foi destinado para a aquisição da salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus. Então nós aguardamos a vinda dele com expectativa. Nós aguardamos a vinda dele no Espírito de graça que permeia todo o Evangelho, sabendo que aquele que em nós começou boa obra não vai parar até o dia de Cristo Jesus. E nesse dia nós vamos estar para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por causa disso a gente se une à igreja triunfante, que unida ao Espírito Santo faz a oração de Apocalipse 22 e 20. Abra sua Bíblia, por gentileza. Aqueles que foram salvos dos seus pecados, aqueles que se livraram da condenação eterna, aqueles que experimentaram por meio da graça que nos é dada pela fé em Cristo, a certeza da salvação, a vida eterna em Cristo, eles se unem aos fiéis de todos os tempos e ao Espírito, fazendo a oração de Apocalipse 22, verso 20. Como eu amo esse verso da palavra. Como eu amo esse verso da Escritura. Todos os irmãos encontraram? Amém. Apocalipse 22 e 20. Quem achou, lê pra gente. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Você está orando juntamente com a igreja? Ora vem, Senhor Jesus. Você tem levantado a sua voz e tem dito: Maranata, vem, Senhor, aleluia. Nós aguardamos com ansiedade esse dia. Como nós queremos que Cristo volte para poder nos levar para estarmos para sempre com Ele. Esse é o anseio daqueles que são salvos, daqueles que foram lavados dos seus pecados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e verso de número 14. Paulo agora vai apresentar para a gente o fundamento dessa esperança. Por que nós queremos na ressurreição? E por que a crença na ressurreição nos leva a crer que Cristo vai voltar? Está escrito aqui: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Essa crença no retorno de Jesus está enraizada na certeza da ressurreição. Eu tenho que te falar uma boa notícia para você: seu Salvador está vivo. Aleluia! A morte não pôde vencê-lo. Não tem para ninguém. Jesus é mais forte que tudo, meus irmãos. Nem a morte deu jeito em Jesus, por causa do poder de Deus que nele agia. De fato, ele morreu por nossos pecados, mas ao terceiro dia a pedra do sepulcro rolou. Aleluia! E o nosso Salvador ressurgiu dentre os mortos, triunfantemente, para nunca mais morrer. E o fato dele estar vivo nos dá agora a certeza que ele voltará um dia para nos buscar e para
mediante o poder de Deus, trazer consigo aqueles que dormiram crendo nele, aqueles que morreram na fé. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa religião. Quantos creem que Cristo está vivo aqui? Adoro o nome dele. Mas quantos creem que Cristo ressuscitou dentre os mortos? Isso é importante. Esse é um ponto fundamental da fé. Não podemos ignorar isso. A gente pode crer que Cristo está vivo, uma visão até gnóstica disso, pensando que Cristo é um espírito vivificado. Não. Cristo está vivo, Ele de fato ressuscitou, Ele morreu, como um ser humano pode morrer. Seu coração parou de bater, o seu lado foi perfurado, Ele foi identificado como morto, morte total, foi sepultado entre os ricos na sua morte, mas Ele voltou de dentre os mortos, sendo Ele a primícia da ressurreição, o primeiro que ressuscitou, para mostrar agora o plano de Deus de trazer a vida todos aqueles que morrerem na fé. Então Ele encabeça agora essa nova humanidade, recriada pelo poder de Deus. Por isso nós somos chamados, irmãos, de novas criaturas. Nós somos a nova humanidade de Deus, e ressuscitados pelo poder de Deus, nós vamos reinar com Cristo por todas as eras. Então Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos, e isso foi contemplado por inúmeras testemunhas. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, do verso 1 ao 3. Obrigado. A Bíblia nos apresenta fatos decorridos após a ressurreição. A ressurreição não é um conto da carochinha inventada pela igreja, como alguns filósofos têm tentado empurrar goela abaixo da sociedade. Não. É um fato histórico incontestável. O sepulcro está lá, não há corpo, ninguém achou corpo. Isso é sinal que ele ressuscitou. Ninguém na história conseguiu desconstruir essa verdade absoluta de que ele venceu a morte e está vivo. Atos capítulo 1, do verso 1 ao 3. Quem achou, leia para a gente em alto e bom som. Veja o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Louvado seja Deus. Depois da ressurreição, o Senhor Jesus continuou aqui nessa terra, irmão João, por 40 dias. E nesse período, ele se apresentou aos apóstolos, instruindo eles a respeito do reino do céu, deixando com isso provas incontestáveis de que ele de fato havia ressuscitado. Você já parou para pensar como que foi interessante esse período? Como que foi interessante esse momento? De repente, os discípulos eram confrontados pela presença do Cristo vivo com eles. Aleluia! Não é à toa que esses homens não tiveram medo de enfrentar o martírio, não tiveram medo de enfrentar a perseguição, porque a sua fé estava enraizada naquela certeza testemunhal que eles tinham, de que Cristo havia ressuscitado entre os mortos. Depois que Cristo esteve com eles por 40 dias, a Escritura diz que ele voltou ao céu e se assentou à destra de Deus. Além do texto de Atos capítulo 1, verso 11 e 12, que vocês conhecem muito bem, nós podemos ler também Marcos capítulo 16, o verso 19. Abra sua Bíblia, por gentileza. Marcos capítulo 16, o verso 19. Depois que Jesus nos deixou, para onde ele foi? Aonde ele está?
encontrou? Lê para a gente em alto e bom som. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Louvado seja Deus. Depois que ele subiu, ele se assentou à direita de Deus. Você sabe o que significa isso? Ele assumiu um lugar de autoridade. Ele agora reina juntamente com Deus Pai e governa todas as coisas, governa a minha vida e governa a sua vida. Ele está reinando. Por isso que nós oramos diariamente: Senhor, venha o teu reino, porque nós sabemos que Ele reina, e se Ele reina, nós temos a certeza de que tudo que nos acontece debaixo da sua permissão, debaixo do seu cuidado, debaixo do seu governo. Irmão, não chega nada contra a sua vida sem primeiro pedir autorização para o teu Deus. Você não passa situação nenhuma na vida que primeiro não tenha sido autorizada por aquele que comprou a sua alma. Aleluia! Isso nos dá uma certeza, uma segurança. Se Ele autorizou que a prova chegue, Ele também enviou a graça para que eu vença a dificuldade. Eu tenho algo para dizer ao seu coração: o Deus que governa a tua vida vai te sustentar no meio da tempestade. O Deus que controla todas as circunstâncias pode virar o mundo, o tempo e as épocas ao seu favor. Por isso a igreja ora, por isso a igreja clama, porque Deus muda as circunstâncias. Nada é definitivo, porque Deus está no controle de tudo. Pode descansar nessa noite, irmão. Descansa nessa noite. Descansa nessa noite. É o que você pediu, o Senhor falar com você. Eu estou te dizendo pela Escritura, porque é pela Bíblia que Deus fala. Ele está sentado à destra de Deus. Ele reina, Ele tem o governo, Ele comanda tudo. A sua vida está segura nas mãos dEle. Se você crê nisso, levante suas mãos e adore o nome do Senhor. Ele governa, Ele está sentado no trono, reinando soberano. Reinando soberano. Sua vida está na palma da mão dEle. Oh, aleluia! Ele te acompanha, Ele te ajuda, Ele te sustenta. Os olhos dEle estão sobre a tua vida. Ele reina soberano. Sentado à destra de Deus. E é de lá, desse trono, que Ele vai vir buscar a igreja. É desse trono que Ele aguarda o momento triunfal em que Ele vai vir buscar o seu povo, buscar o seu rebanho. Louvado seja Deus. É o que nós observamos agora no verso 15 em diante. Veja que interessante que Paulo diz: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Você percebeu que tem dois grupos aqui? Alguém percebeu? Marque na sua vida, tem dois grupos. O primeiro grupo, os que tivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Esse é o grupo. O segundo grupo, os que dormem. Então Paulo aqui, numa atitude profética, apesar de acreditar piamente que a vinda de Cristo seria iminente e repentina, ele contempla, olhando para a eternidade, que na ocasião da vinda de Cristo haverá dois grupos: aqueles que dormem no Senhor e aqueles que vão estar vivos para a ocasião da vinda de Cristo. Isso é interessante porque tem um mistério aqui. Irmãos, nós sabemos que por conta da grande perseguição que a igreja enfrenta, ela poderia sucumbir em algum momento. Poderia chegar um momento em que os cristãos não aguentariam preservar sua fé num mundo de pecado. Mas Paulo vê, nesse dia em que Cristo voltar, ainda haverão fiéis vivos. Ainda vai ter gente que vai estar aguardando. Isso é um mistério. Ele está vendo aqui duas situações. A primeira, de fato,
as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Passe o tempo que passar, venha a perseguição que vier, a igreja de Cristo será preservada, a igreja de Cristo será guardada. Eu tenho uma boa notícia para dizer para você nessa noite. Você disse aí no seu coração: não estou aguentando, eu acho que desce ou não passe. Eu tenho algo para te dizer. Há um Deus preservando a tua fé, há um Deus que preserva você. A firmeza do crente não está nele, a firmeza do crente se chama Cristo. Ele é a rocha aonde estamos edificados, é sobre ele que nós temos firmeza. Se estamos de pé é por causa de Cristo, se chegaremos no céu é por causa de Cristo, e esse fundamento é inabalável. Fica edificado nele, confia. Eu não vou conseguir, mas Cristo vai conseguir. Não, mas não vai dar, mas Cristo vai dar um jeito. Isso aqui também aponta para uma das doutrinas mais preciosas da Bíblia: a segurança da salvação. Deus pode garantir pela palavra que haverá igreja até a vinda de Cristo, porque Ele guarda a sua igreja e a segura firme nas suas mãos. Você está seguro no Senhor Jesus. Interessante, quando eu estou passeando às vezes no shopping com a Alice, e quando ela vê alguma coisa que deixa ela um pouco assustada, ela vai e segura na minha mão. E ela fica segurando na minha mão, irmãos, até aquela coisa passar. Às vezes um manequim, tem uns manequim que é feio, né, irmãos? Ô, irmãos, tem gente que não tem noção para fazer manequim de vitrine. Tem uns manequim que parece o cão, Deus me livre, só pela graça. E aí quando ela vê algo que deixa ela assustada, ela segura na minha mão. Por quê? Porque ela sabe que ali vai ter alguma segurança, pelo menos maior do que ela sou. E a igreja também tem essa segurança, porque a gente está segurando na mão de Jesus. A gente está segurando. E tem uma coisa, a Alicia pensa que ela está segurando na minha mão, mas na verdade sou eu que estou segurando na mão dela. Você também pensa que é você que segura na mão de Jesus. Bobinho, não é você não. É Ele que está segurando a sua mão bem forte. Porque se você segurar na mão dele, você solta. Mas como Ele está segurando você, Ele vai te conduzir triunfante até a vinda do Senhor Jesus. Quantos aí tem essa mão? Adorem o nome dele nessa noite. Ele nos segura. Nós temos a certeza de que nós seremos preservados e guardados por Ele. Descansar nessa certeza. Descansar na certeza que nós poderemos proclamar o Evangelho até a ocasião da vinda de Cristo, porque Ele nos guardará no dia mau. Aleluia! Seja você do primeiro grupo, os que estiverem vivos na ocasião da vinda do Senhor, ou se você já estiver no segundo, entre aqueles que dormiram na fé, aqueles que partiram crentes em Cristo, você vai ser chamado pelo Senhor naquele lindo e maravilhoso dia. Verso de número 16. Esse verso talvez é o mais enigmático de toda a carta. Dificilmente um obreiro ou um mestre da Escritura, por mais conhecimento que tenha, pode ser exaustivo, não conseguir explicar todas as minúcias desse verso aqui. Mas eu vou tentar, com aquilo que Deus me deu, passar para os irmãos um pouco do que nós podemos entender desse versículo. A Escritura diz assim: pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós precisamos entender algumas coisas nesse verso, para nós não sermos equivocados na nossa interpretação. A primeira, respeitando uma regra da língua portuguesa, separar o grande aposto que tem na frase. Está escrito assim: pois, dada a ordem, vírgula. Marca essa palavra, essa expressão, dada a ordem. Aqui é o primeiro ponto. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que uma ordem vai ser dada. O que essa ordem vai fazer? O que está depois aqui da vírgula final, depois de descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro.
Essa ordem diz respeito à ressurreição dos mortos. É o momento em que o próprio Cristo dará ordem para que aqueles que estão mortos, mas morreram na fé, sejam trazidos de volta à vida, para se reunirem com Ele. Se você puder abrir a Escritura no Evangelho de João, capítulo 5, do verso 25 ao verso 28, nós vamos ver que Cristo afirmou, certa vez, que mortos ouviriam a sua voz e algo aconteceria com eles. Evangelho de João, capítulo 5, do verso 25 ao verso 28. Todos de mãos encontraram? Amém. Quem achou João 5, do 25 ao 28, lê para a gente, por favor. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouviram viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque o Filho do Homem não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Louvado seja Deus. Esse texto bíblico apresenta duas realidades distintas e coexistentes. A primeira, o chamado eficaz da graça, feito por Cristo, quando o Espírito Santo ilumina o entendimento daqueles que são mortos espirituais, para que eles creiam no Evangelho, para que eles recebam a fé salvadora e exerçam fé no Senhor Jesus. Então, essa experiência, todos que são da fé aqui já tiveram. Em outro momento, nós estávamos mortos em delitos, mortos em pecados, mas nós ouvimos a voz da graça e ela nos deu uma nova vida de fé no Senhor Jesus, o nosso Salvador. Mas esse texto também lança a luz para a eternidade, no dia em que o calendário de Deus se concretizará e aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar. E diferente de Lázaro, diferente do filho da viúva de Naim, diferente da filha de Jairo, que ressuscitaram para morrer de novo, esses vão ressuscitar para nunca mais morrer, para estarem para sempre com o Senhor. Quantos crentes serão ressuscitados aqui? Adorem o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a esperança da igreja. Então, no verso 16, a palavra de ordem, dada a ordem, tem várias opções de traduções nas Bíblias dos irmãos, se refere primariamente à palavra que Cristo liberará para iniciar a ressurreição dos mortos. Quando esse evento glorioso acontecer, agora vamos para o texto que está entre vírgulas. Nós vamos ter aqui agora eventos que vão acontecer simultaneamente. Primeiro deles, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. Esses dois elementos, meus irmãos, apareceram outras vezes na Bíblia Sagrada para evocar a mensagem do juízo de Deus com respeito ao dia da sua vinda. Por exemplo, abra a Escritura em 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 22, e outro irmão deixa aberto Mateus capítulo 24 e verso 31. Então, no momento em que a palavra de ordem foi emitida, haverá essa voz do arcanjo, haverá o ressoar da trombeta de Deus. Se isso é metafórico, se é real, dificilmente a gente vai saber nesse lado aqui da eternidade. Naquele dia a gente vai entender com clareza o que Paulo tentou elucidar com a linguagem que era acessível para ele, para poder transmitir aquela realidade para os irmãos. Contudo, os elementos que o apóstolo usa não são estranhos à revelação da Escritura e aconteceram em outros momentos como esse que nós vamos ler. 1 Coríntios capítulo 15, verso 22. Quem achou, lê para a gente, por favor. Porque assim como em Adão todos morrem. Você está 15, 22 ou 5 e 22? É 15 e 22. Isso, lê pra gente. Tá certinho? Então eu que atrapalhei, desculpa.
Eu suspeito que eu errei a citação. Vai para o verso 52, por gentileza. Isso. Veja vocês. De vez em quando eu vou passar a mensagem a limpo, eu erro a citação. Vamos ver. Num momento, uma briga chateosa, ao ressoar da última promessa. 52, companheiros. 15:52, esse mesmo. Isso. Esse mesmo, pode ler. Eu estou passando aqui para os companheiros. Você pode ler bem alto. No momento, uma briga chateosa, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Louvado seja Deus. Você percebe que é exatamente a mesma esperança que a gente está vendo em 1 Tessalonicenses? Então, haverá o toque da trombeta, os mortos ressuscitam e os vivos são transformados. Aleluia! É a mesma linguagem, é a mesma realidade. Paulo passando exatamente a mesma doutrina para duas comunidades cristãs diferentes. Abra agora em Mateus capítulo 24 e o verso de número 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Louvado seja Deus. Naquele dia, ao som da trombeta, Deus enviará os seus anjos que reunirá os seus escolhidos para estarem para sempre com Ele. Quantos são escolhidos de Deus aqui? Então você percebe como essa esperança da igreja, ela é comum em todos os textos da Bíblia que nós lemos. Nós vemos um uso padrão de linguagem. Então nós vemos isso sem dúvida reforçando que essa é uma esperança firme. Você pode aguardar um momento, mas brevemente você será reunido com todos os fiéis na presença de Cristo e vai estar para sempre com Ele. Aleluia! 1 Tessalonicenses 4, verso 17 e verso 18, para nós concluirmos o capítulo. Então tá, pastor, então já sei o que vai acontecer com quem morreu na fé, mas eu tenho fé que eu vou estar vivo quando Cristo voltar. O que sobrou para mim disso tudo? O que tem para mim? Sobrou alguma coisa boa para mim? Claro que sobrou. A melhor parte sobrou para você. É o que nós vamos ler agora no verso 17 e no verso 18. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Aleluia! Oh, irmãos, Deus é ordeiro, né? Deus é organizadinho. Tem algum irmão que é organizadinho aqui? Onde é que estão os melancólicos aqui da igreja? São super organizados. Tem alguém super organizado aqui? Tem? Eu tenho obreiros melancólicos aqui? Do que eu estou observando aqui, eu acho que o único que eu suspeito que seja melancólico é o Levi Malheiros, que é o único aqui, do estudo que eu fiz da personalidade de vocês. Mas, irmãos, tem hora que eu acho que Deus é melancólico, sabia? Porque Ele é bem organizado. Você percebeu que tem uma ordem aqui? É tudo organizadinho, tudo no seu devido lugar. Irmão, se você não sabe trabalhar com ordem, não tem como você trabalhar com Deus. Deus é ordeiro. Deus não atropela, Deus não pega atalho, Deus faz o que Ele quer fazer, na hora que Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer, e Ele sempre tem um plano. Deus sabe onde começa, Deus sabe como desenvolve, Deus sabe como termina, Deus põe a assinatura embaixo, está pronto. Deus é ordeiro, aleluia! Deus é ordeiro. Irmão, é para você essa. Você não é do seu jeito, não.
não é do seu jeito. Você está diariamente fazendo uma oração. Deus, faz assim. Deus, faz dessa maneira. Deus, faz desse jeito aqui. Deus está dizendo para você pela palavra: eu vou fazer na minha ordem, eu vou fazer do meu jeito, mas eu vou fazer. Aleluia! Então descansa, descansa, descansa. Eu tenho vivido um tempo, irmãos, em que eu tenho experimentado essa questão da ordem de Deus. 2016 está sendo um ano de muitos confrontos em vários aspectos da vida. Vida profissional tem sido um ano de confronto, vida ministerial tem sido um ano de confronto. E eu tenho o hábito de, às vezes, querer levar o bolo pronto para Deus, meu Ruth. Então eu falo: Deus, faz assim. Mas Deus, faz desse jeito aqui. Mas nunca deu certo essa alavanca. Parece que quando eu penso que eu tenho todas as respostas, Deus vem e muda todas as perguntas. Não tem como explicar Deus. Deus é inexplicável, mas a gente pode confiar nele. Ele nunca falha. Aleluia. Hoje eu passei o dia com um hino tocando aqui nos meus ouvidos, o hino Confiarei, do Eduardo Silvano, e no coro ele diz assim: Deus é tão sábio, não falhará. Deus é sábio, meu irmão, Ele não vai falhar com você. Aleluia. Deus não vai falhar. O Espírito Santo está falando com você nessa noite. Eu não vou falhar com você. Aleluia. Não vai falhar. Então agora nós temos aqui, depois disso, então existe uma ordem. Só que esse depois disso não deve ser interpretado como muito tempo depois. Não deve ser interpretado como algum tempo, talvez pouco extenso, mas extenso depois, não. É realmente no abrir e fechar de olhos, mas tem uma ordem. Dentro dessa ordem, aprove a Deus por suas determinações misteriosas. Primeiro, ressuscitar os que morreram na fé. E imediatamente depois, como no abrir e no fechar de olhos, agora uma coisa é conosco: os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Marque na sua Bíblia essa palavra, arrebatados. O que significa essa palavra? O grego, ele traz a palavra rápido. É um rápido. É ser raptado. Então está aqui e de repente não está mais aqui. É o que vai acontecer com você. Por um momento você vai estar aqui vivendo a sua vida cristã com o temor de Deus. Mas de repente a mão santa de Deus vai te raptar para estar para sempre com Ele no céu. Você vai ser tirado com força. Você vai ser tomado com força. E o que vai acontecer com você? Para o encontro com o Senhor nos ares. Você vai receber um convite para uma festa. Instantaneamente. Você vai receber o convite e já vai ter já o transporte para você chegar na festa. Num abrir e fechar de olhos. Você está aqui ouvindo a palavra, você piscou, você já está diante do Cordeiro lá no céu. Aleluia! Você está lá fazendo a mistura para o marido está feliz. Depois de um ano você resolveu fazer a mistura que ele gosta. E quando ele vai dar garfada no prato, abriu o olho, já está diante do Senhor Jesus. Você está indo para o trabalho, aquele chefe abençoado que você ama ele, você ora por ele todo dia. Quando você está passando ali o cartão ali na máquina de pão, pronto, já está diante do Senhor Jesus. Um abrir e um fechar de olhos para o encontro com o Senhor nos ares. É o grande anseio. O Evangelho nada mais é do que unir a gente com Jesus. Nós já estamos unidos pela fé com Jesus, irmão Mateus. Mas Jesus quer mais. Ele quer a gente com Ele. Para sempre com Ele. E esse dia vai chegar. Não vai ser simplesmente a presença espiritual dEle, mas nós vamos estar de fato com Ele. De fato ao lado dEle. E aqui tem uma palavra que me enche de alegria. E assim estaremos com o Senhor por algum momento. É isso que está escrito aí? Algumas horas, é isso? 2 minutos? Para sempre. Sabe o que é para sempre? É para sempre.
dia da eternidade, o grande dia da eternidade, é para sempre. Tem irmãos aqui que saem de férias, e aí no segundo dia ele fala assim para a esposa: ah, eu queria que fosse para sempre assim. Não é? Jesus é tão bom, Jesus sabe que a gente gosta de coisa boa. Não é? Quem gosta de coisa boa aqui? O encontro com Ele nos ares é uma coisa boa. E é tão bom que Ele já determinou. É para sempre. Aleluia! Quando chega lá, não tem caminho de volta. Não tem como voltar para pegar nada. Chegou, chegou. A porta fechou. Estamos com Ele agora. E vai ser para sempre. Aleluia! Isso é tão poderoso que Paulo então vai terminar essa parte da exortação com a seguinte expressão no verso 18: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Quantas vezes que você se viu no olho do furacão, literalmente, dobrou o joelho, orou, chorou, mas só encontrou consolo quando você se lembrou que um dia Ele vai voltar para te buscar. Muitas vezes a gente se vê diante da possibilidade até de desistir, lançar tudo para o alto, mas o que nos consola é o fato de que Ele marcou um encontro conosco, Ele em breve voltará. Então essa é a maior fonte de consolação que a igreja tem. Irmãos, essa vida aqui é passageira. Não se iluda com o engano do pecado. Não se iluda com a magia do entretenimento. Não se iluda com a aparente paz que nós temos tido no mundo. Não se iluda com essa suposta prosperidade que alguns têm gozado por estarmos num cenário econômico que, apesar de ser de crise, ainda tem coisa boa acontecendo com muita gente. Tira os olhos disso por um momento. Lança os seus olhos na eternidade. Aqui não é o nosso descanso. Isso aqui é uma vírgula da história, mas a grande história vai ser escrita quando estivermos reunidos para sempre com Ele. Então, não fica amarrado com essa vida aqui. Fica amarrado com esse presente século. De forma alguma. Que a sua alma esteja ancorada lá no céu, na certeza de que um dia Ele vai voltar para nos buscar, para que a gente viva essa vida com vigilância, com determinação, procurando trabalhar, procurando gastar-se e se deixando gastar pela causa do reino, para que naquele dia glorioso, quando nos encontrarmos com Ele, nós podemos receber o galardão pelo nosso trabalho fiel e ouvir dele: servo bom e fiel. Aleluia! Você foi fiel no pouco, mas eu vou colocar você no mundo muito. Aleluia! Que nós possamos ser esse servo, que quando o Senhor voltar, Ele nos encontre servindo, e servindo com alegria, com determinação, porque o dia da sua vida se aproxima. E a gente precisa estar com a lamparina acesa para não se achar desapercebido nesse dia. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada no teu nome, Senhor. Aleluia. Eu sinto Deus aqui, Oh, irmãos. glória.